Ainda dentro desse conceito, nós temos a letra C, a ideia que eles têm de Lúcifer ou o diabo. Por ocasião do segundo Congresso Holístico Internacional, ocorrido em julho de 1991 em Belo Horizonte, Minas Gerais, Carlos Binton disse que Lúcifer não é um ser maligno. Pelo contrário, seu próprio nome já declara que ele é um emanador de luz. De acordo com Carlos Binton, o cristianismo cometeu um grave erro em atribuir caráter maligno a Lúcifer. J. Benítez, em seu livro A Rebelião de Lúcifer, sugere que Lúcifer foi inocente e que, na realidade, ele é um mestre cósmico bom que deseja ajudar a humanidade. A Bíblia, contudo, pinta um quadro muito diferente de Satanás, Lúcifer. Ela o descreve da seguinte maneira: homicida e mentiroso, João 8,44, opositor, Zacarias 3,1, tentador, Mateus 4,3, enganador, Apocalipse 23, sedutor, Apocalipse 20, versículo 8, adversário, 1 Pedro 5,8, e aquele que peca desde o princípio. Ou seja, a ideia da nova era é apresentar um diabo que não seja maligno, criador do mal, ou seja, relativizando Satanás, aonde a disseminação que Lúcifer, ele foi na verdade um inocente e que foi classificado pelos cristãos como maligno, é uma ideia errônea, ou seja, trazendo a ideia de que Lúcifer não é o Satanás que nós conhecemos. Eu acho que a gente viu isso em algum local, em algum lugar, em algum movimento, ou na televisão, ou na internet, que traz a ideia da inexistência, da malignidade de Satanás. Satanás, ele é homicida, Satanás, ele é mentiroso, Satanás não pode ser considerado inocente, como afirma o movimento da nova era. Outra coisa, sobre o homem. Na crença da nova era, o homem é o centro de toda a doutrina da nova era. Como acreditam que tudo existe e é Deus, o homem se torna a expressão máxima de evolução divina na terceira dimensão, que é a dimensão física. Dentro desse conceito, o homem nada menos é do que um Deus. Ou seja, a ideia da nova era é divinizar o ser humano, centralizar os poderes na terra ao homem. Gente, é nada mais, nada menos do que a ideia da criatura sendo superior ao Criador. É isso que ensina a nova era em sua filosofia, pós-modernidade, globalização e relativismo. Bom, nós temos a refutação bíblica quanto a esses conceitos de Deus, Jesus Cristo, o diabo e o homem. Primeiro, que o homem não é Deus, é criatura de Deus, está lá em Gênesis 1:27. Somente Jesus é a expressa imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Segundo, que a capacidade do homem é limitada, então, portanto, ele não pode ser Deus. Porém, veja o que está escrito em Jó 14, versículo 5. Abre aspas. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Fecha aspas. Aqui Jó está declarando que o homem é limitado, portanto não pode ser um Deus. O homem não pode ser Cristo e demônio ao mesmo tempo, pois que não há comunhão entre trevas e luz. Veja o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6,14, onde está escrito: que comunhão dá a luz com as trevas? Bom, veja outras ideias mirabolantes da nova era. A questão do avatar. Os adeptos da nova era esperam por um tipo de Messias, que dentro da
do conceito da nova era chama-se de Avatar, um novo Salvador, que coloque ordem no mundo e estabeleça a paz. Ou seja, enquanto nós chamamos Cristo nosso Salvador, a nova era dá a terminologia desse Salvador de Avatar, aquele que virá para colocar os pingos nos is nesse mundo que estará um caos. Bom, esse Avatar que a nova era chama para nós, trata-se do anticristo. Letra F, a ideia dos extraterrestres. A ufologia, para quem não sabe, a ufologia é o estudo dos OVNIs, é o estudo sobre a possível existência de extraterrestres, seres que vivem em outros planetas. A ufologia também é uma questão importante dentro do movimento da nova era. Os estudiosos têm direcionado suas pesquisas dentro do pensamento da energia divina evolutiva, acreditando que as partes do divino passam por um processo evolutivo. Concluem que os extraterrestres são parte da energia divina que estão em outros estágios de evolução. Então, com base nisso, também acreditamos que por trás da ufologia temos a filosofia da nova era, aonde eles acreditam e disseminam que os possíveis extraterrestres, eu digo possíveis, porque até hoje não se comprovou a existência de seres pessoais em outros planetas. Esses extraterrestres, dentro da filosofia da nova era, serão os seres evolutivos que evoluíram acima do ser humano. E por fim, nós temos o conceito de bruxos. Existem duas linhas básicas de onde procedem as diversas ramificações do misticismo. A primeira linha é a adivinhatória, onde os bruxos realizam a adivinhação através do tarô, das runas, dos búzios, da astrologia, que procura prever o futuro através do movimento dos astros, da informática, usada para fazer o mapa astral do computador. Resumindo, gente, todo o conceito de astrologia, horóscopo, bruxaria, adivinhação, são aspectos da teologia satânica da nova era, aonde você vê a disseminação da astrologia, do horóscopo, do zodíaco, de adivinhos, consulta pelas linhas das mãos. Tudo isso são aspectos e teologias mística da nova era, ok? Bom, pessoal, eu queria dar continuidade, mas nós vamos encerrar a aula por hoje, entendendo que na próxima aula nós teremos uma aula presencial e eu gostaria de estar com vocês pessoalmente para nós entrarmos no assunto principal da nova era e entendermos por que da terminologia nova era e a era do aquário. Então, aguardamos vocês na próxima aula e espero que leiam a apostila. Entendemos ser difícil entender algumas coisas que eu disse aqui por meio de vídeo, porque o prazer nosso é de estar presente com vocês. Já tivemos debates, assuntos super importantíssimos, interessantes, que foram debatidos entre nós, com nós presentes, ou com todos nós presentes na aula, e quantas vezes fomos edificados quando consultamos uma outra fonte para basear os nossos estudos. Então, que nós oremos para que tudo isso termine logo e que possamos estar aí o mais rápido possível, quiçá na próxima segunda-feira todos juntos, para entrarmos no assunto principal do movimento da nova era. Um movimento difícil de entender, porque, repito, não tem sede mundial, não tem fundador e não tem hall de membros. São apenas filosofias satânicas
baseado na pós-modernidade, na globalização e no relativismo, aonde estão disseminando a religião do anticristo. Amém? Que Deus os abençoe. Até a próxima.